Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Bem que dizem que a gente só conhece uma pessoa quando passa a viver debaixo do mesmo teto que ela. E isso é uma grande verdade. O início do meu namoro com o Gustavo foi maravilhoso. Ele era amigo, parceiro. Se eu lavava a louça, ele prontamente secava. Tudo para concluirmos a tarefa que a minha mãe havia delegado rapidamente e aproveitar o nosso namoro juntos. Na casa do Gustavo, ele era bastante mimado. Sendo o único filho homem, a sua mãe o tratava como um pequeno príncipe, providenciando tudo o que ele precisava. E ela constantemente me dizia que ele merecia, enfatizando o quanto o Gustavo era um rapaz exemplar e que eu estava com o tesouro dela nas mãos. Entretanto, a dona Sandra parecia favorecer um pouco mais o filho, demonstrando maior atenção a ele do que as meninas, Tawane e Laís. E embora as duas não recebessem a mesma dose de bajulação, elas não se importavam. E surpreendentemente, até as irmãs o tratavam com carinho e mimos. E quando estávamos organizando os preparativos para o nosso casamento, após definirmos a data, a mãe do Gustavo decidiu se envolver. Para não magoá-la, o meu noivo a defendia dizendo: "Coitada, ela não teve casamento na igreja, não teve uma festa. Poxa, Sofia, não vale a pena brigar com a mamãe. Releva, vai." E abri mão de várias coisas que desejava para o meu casamento apenas para evitar que a mãe do Gustavo ficasse chateada. E a minha mãe, por sua vez, ficava a metros de distância, para não dizer o que realmente pensava, pois a dona Sandra era intrometida e tudo tinha que ser do gosto dela. Olha, foi complicado. Mas eu consegui me casar e não brigar com a minha sogra. E no final deu tudo certo, ficou bonito e todos nós ficamos satisfeitos. E eu acreditava que a intromissão dela pararia por ali. Mas não. Ela foi invadindo a nossa vida de uma forma que chegou ao ponto de vir várias vezes na minha casa e lavar só a roupa do meu marido, engraxar as botinas de sapato dele e ainda dizer que o Gustavo estava insatisfeito com a minha comida. Sabe, dela vir na minha casa fazer as coisas para ele, até aí tudo bem. O problema é que a minha sogra era arrogante, me tratava como ninguém, ou alguém incapaz de cuidar do filhinho dela, que já era um baita de um marmanjo. Eu só não pulava no pescoço do Gustavo quando a mãe dele dizia que ele não gostava das coisas que eu fazia, porque eu sou uma pessoa equilibrada, mas vontade não me faltou. Como eu chegava em casa mais cedo por causa do meu horário, eu organizava as coisas, preparava o jantar, limpava o quintal e as sujeiras do cachorro do Gustavo. Ele tinha um pitbull e era a paixão dele. E depois de tudo pronto, eu me sentava para ler um livro e estudar alguma coisa interessante. E quando o meu marido chegava, ele podia se dedicar nos seus estudos. Gustavo estava terminando um curso online. E como eu já estudei online também,
sabia que era preciso bastante dedicação e por isso eu não cobrava nada dele. O meu marido podia tomar banho, jantar e ir direto para o quarto estudar. Eu queria muito que ele se saísse bem no curso, por isso eu dava todo o meu apoio. Felizmente, o Gustavo conseguiu concluir o curso e, por coincidência, eu também mudei o meu horário de trabalho. E quando eu contei para ele sobre a mudança, percebi que ele não tinha ficado muito feliz, mas também não disse absolutamente nada. Passou o final de semana, o meu marido fez uma coisinha aqui, outra ali, e depois corria para o sofá para ficar assistindo filmes e séries. E como eu sempre fui mais dinâmica, então eu ia estudar ou fazer uma caminhada com o cachorro dele, porque o Gustavo mesmo nem olhava para a cara do bichinho. E no final de semana seguinte, a mãe do Gustavo ligou e pediu para ele acompanhá-la até a casa de sua irmã. E o meu marido concordou imediatamente, e sem me perguntar se eu gostaria de ir junto ou não, ele apenas, sem me avisar, simplesmente pegou a chave do carro e se mandou. Eu achei estranho o comportamento dele, pois o Gustavo nunca tinha se comportado daquela maneira. Enfim, eles ficaram fora no sábado e domingo. E quando ele retornou, não me deu um beijo, nem mesmo disse boa noite. Ele não brincou com o cachorro, apenas perguntou se havia comida pronta porque estava faminto. Tentei puxar assunto, mas ele não demonstrou interesse em conversar e disse que a viagem foi longa e que estava com dor de cabeça. O meu marido tomou banho, jantou e foi para o quarto. Liguei para minha sogra para saber como estava a irmã dela. E ela me contou que a irmã estava bem melhor e disse que o final de semana tinha sido maravilhoso e que o Gustavo se divertiu bastante com os primos e que parecia uma criança de tão feliz que ficou. Encerramos o nosso assunto e eu fui para o quarto. E quando cheguei lá, o Gustavo estava assistindo TV. Me sentei ao lado dele e perguntei por que ele estava se comportando daquela maneira. E ele infantilmente disse que aquele era o jeito dele e que sentia muito se eu não estava satisfeita. Pedi para ele parar de ser criança e conversar, falar o que estava acontecendo. Mas o meu marido não quis papo e pediu para eu deixá-lo em paz, porque tudo o que ele não queria era brigar. Olha, eu nunca gostei de discussões, nem de briga, por isso eu o deixei e só voltei para a cama quando ele desligou a TV. Segunda-feira começamos o dia bem atrasados. Tanto eu quanto o Gustavo perdemos a hora e saímos desesperados para o trabalho. Resmungando, ele ainda me deixou na estação para eu pegar o trem e depois seguir o seu destino. O trabalho dele era bem mais perto de casa do que o meu. O meu ficava na Avenida Paulista, então eu precisava pegar um ônibus até a estação, depois um trem e, por fim, fazer uma baldeação. Era um caminho longo, mas eu gostava. Afinal, o meu trabalho me proporcionava coisas boas e eu era reconhecida. Então eu seguia em frente com muito entusiasmo. Com a mudança no meu horário, passei a chegar em casa depois das 8 horas. E o Gustavo nunca estava, sem contar que ele deixava tudo para eu fazer. O quintal ficava sujo, às vezes o cachorro dele não tinha nem água no potinho. E então eu comecei a me irritar. Poxa, o Gustavo não era meu parceiro.
E mesmo vendo a indiferença dele, eu gentilmente pedia para ele sair do trabalho e vir direto para casa, sem passar na casa da mãe dele, porque em casa tinha muitas coisas que precisavam ser feitas. Mas o Gustavo? O Gustavo não gostou da ideia e afirmou que eu estava tentando prejudicar a amizade dele com a mãe e sugerindo que eu sentia inveja porque a mãe o tratava bem. As suas palavras foram tão infelizes que eu acabei perdendo a paciência e isso deu início a uma discussão que parecia não ter mais fim entre nós. E o meu marido bateu o pé e disse que não faria nada em casa, pois não foi criado para fazer serviços de mulher, e justificou que na casa dele a mãe e as irmãs faziam tudo. E agora eu estava tentando impor fazer coisas que ele não tinha o hábito de fazer. E quando eu questionei por que ele costumava me ajudar quando namorávamos, o Gustavo teve a audácia de dizer que me ajudava para sairmos e namorarmos, e que agora, segundo ele, não havia mais necessidade disso, pois estávamos casados e, portanto, todas as responsabilidades deveriam ser minhas. E deixou claro que eu não deveria esperar a ajuda dele. E ressaltou que jantava na casa da mãe e que se eu quisesse comida e marmita pronta, que fizesse. Foi nesse momento que eu perdi a paciência e disse que ele era um egoísta, um moleque mimado. Argumentei que se ele achava que poderia ficar o tempo todo no celular sem se envolver nas responsabilidades de casa, estava muito enganado. Deixei claro que não me casei para me tornar uma escrava. E uma coisa era a casa da mãe dele e outra a nossa. E pedi para ele pensar com carinho em tudo o que estávamos conversando, pois caso contrário, o nosso casamento estaria propenso a afundar. E eu não iria remar sozinha como fez a minha mãe e a mãe dele. E a nossa briga parecia interminável. Passamos dias discutindo, porque todos os dias eu chegava em casa e as coisas estavam do mesmo jeito. A nossa casa não era suja nem bagunçada, mas haviam pequenas tarefas a serem feitas, principalmente por termos o nosso cachorro. O meu marido tinha a coragem de pular o cocô do cachorro, mas não se dispunha a pegar, e chegou ao ponto dele mandar eu limpar a sujeira do animalzinho antes de amanhecer, senão seria capaz dele passar com o pneu em cima. Depois o prejuízo ficaria maior para mim. Sabe quando você se arrepende até o último fio de cabelo? Pois é, eu estava assim. Em apenas 9 meses de casados, eu já estava devolvendo o Gustavo para a mãe dele sem chance de retorno. Eu estava no meu horário de almoço quando recebi a ligação da minha sogra. Eu fiquei até surpresa, pois ela raramente me ligava. E preocupada, já atendi rapidamente. Cumprimentei com um boa tarde e perguntei como ela estava. No entanto, ela nem quis responder a essas perguntas e foi direto ao assunto, falando assim: ontem o Gustavo esteve aqui e comentou que você está tentando obrigá-lo a fazer as coisas de casa. E completou dizendo que eu quero te alertar que o Gustavo nunca precisou fazer nada disso. Ele sempre foi muito bem criado. E eu não acho certo você tentar impor isso ao meu filho.
Eu fiquei incrédula com aquela ligação. Cheguei a ficar tremendo por dentro e quase sem voz, de tão nervosa. Eu perguntei se ela estava falando sério. E a minha sogra arrogante disse que sim. E da mesma forma que ela não teve jeito para falar comigo, eu também não tive jeito para falar com ela. E respondi que, infelizmente, ela ensinou o filho dela a ser um inútil. Além disso, deixei claro que eu não era escrava. E se ela ligasse para se intrometer na minha vida outra vez, era melhor ela esquecer o meu número, porque desde que me casei, eu tenho que lidar com ela e com a folga do filho dela. E acrescentei que não toleraria mais desaforos. E se ela estava insatisfeita, que fosse até a minha casa e pegasse todas as roupinhas do bebezinho dela e pudesse ficar com ele, porque eu cuidar de criança era muito complicado. E a dona Sandra, a dona Sandra me xingou. Mas ela me xingou tanto que eu fui obrigada a desligar o telefone na cara dela. A minha sogra conseguiu estragar a minha tarde. E as palavras dela e o tom de arrogante não saíam da minha mente. E trabalhei aquele dia na força da raiva. E cada vez que ela vinha à minha mente, eu pedia a Deus sabedoria e calma para não entrar no jogo deles. Voltei para minha casa e, para minha surpresa, o Gustavo estava lá, como sempre, sem fazer absolutamente nada. Abri a porta da sala e o encontrei mexendo no celular. E assim que ele me viu, colocou o aparelho na mesinha e veio em minha direção. Perguntou o porquê eu havia destratado a mãe dele. E a nossa conversa não foi boa. E eu não me curvei. E da mesma forma que ele estufou o peito, eu também mantive a minha postura. Não respondi nada. Tirei a minha marmita da bolsa para lavar e fui fazer os afazeres. E ele continuou falando, me ofendendo, dizendo que eu era uma folgada. E eu me segurando para não entrar na dele. E como dizia minha mãe, 2 bicudos não se beijam. E eu me fiz de surda, mas o Gustavo me puxou pelo braço e disse que estava falando. E a gente acabou se pegando. Ele puxou o meu cabelo e eu chutei ele. E quando ele apertou meu braço e doeu, eu chorei. E ele se arrependeu. Perguntou se estava doendo muito e que ele não tinha feito por mal, que eu o perdoasse. Mas ali o Gustavo matou tudo o que eu sentia por ele. E fomos dormir sem nos falar. E na manhã seguinte, antes de sair para o trabalho, eu disse a ele que o nosso casamento não tinha mais condições de continuar. E o meu marido me pediu para eu repensar. Afirmou que me amava e que estávamos apenas um pouco fora de sintonia, mas com força de vontade poderíamos nos encaixar novamente. Mas eu já não estava mais com vontade de tentar. E naquele mesmo dia, liguei para minha mãe. Contei o que estava acontecendo e ela disse que se eu quisesse, as portas da casa dela estavam abertas para mim. Cheguei em casa e aproveitei que o Gustavo não estava lá. Fiz as minhas malas, pedi para o meu irmão vir me buscar. E quando ele chegou, coloquei as minhas coisas dentro do carro e já estava prestes a partir quando o cachorro do Gustavo começou a chorar, como se
estivesse dizendo: "Você vai me deixar aqui? Eu não quero." E senti pena dele, e por isso decidi levar o Nix comigo. A casa da minha mãe não era grande, mas a gente ia ter que se virar. E também era a primeira vez que a nossa casa teria um animalzinho. E foi uma grande novidade ter um cachorro latindo no portão, correndo para receber o dono com alegria. E tanto o Nix como a minha mãe e os meus irmãos se apegaram rapidamente. O Gustavo, ai, ai, ai. Ele não se importou que eu peguei as minhas coisas, mas ficou revoltado. Me xingou e exigiu o cachorro de volta. E alguns dias depois foi até a casa da minha mãe e tirou o cachorro de nós. Mas isso não durou muito, porque ele não gostava de limpar e nem de dar a atenção que o Nix precisava. E a mãe dele, irritada com o cachorro, me enviou centenas de mensagens, perguntando se eu gostaria de ficar com o Nix, pois ela não estava dando conta e o Gustavo não ajudava. E eu não respondi nenhuma das mensagens dela. Mas como o que tem que ser o Gustavo acabou trazendo o cachorro de volta e justificou que a mãe dele não tinha paciência com as brincadeiras do Nix e achou melhor que eu ficasse com ele. Recebi o cachorro de volta, afinal ele não tinha culpa. E ao receber o Nix de volta, o Gustavo se sentiu no direito de enviar mensagens perguntando sobre como eu estava tratando o cachorro e pedindo uma chance. Ele mencionou que não estava sendo fácil morar com a mãe e sugeriu que eu fosse mais flexível e relevasse porque todo casal tinha problemas, e insinuou que poderíamos retomar o que éramos antes. Sabe, conhecendo um pouco do Gustavo e sabendo como ele era bastante mimado, não respondi nenhuma de suas investidas. Fui firme até o final. E o meu ex não aceitou de jeito nenhum que eu colocasse um ponto final. E vivia no meu portão pedindo para eu repensar, mas me mantive firme com a minha decisão e nos divorciamos. Segui a minha vida e o Gustavo seguiu a dele. Alguns meses depois, soube que ele foi indiciado por agressão, tendo batido na namorada e quebrado o dedo dela. E fiquei perplexa, e o pior era a mãe dele dizendo que a moça foi culpada pelo filho ter feito o que fez. A dona Sandra conseguia estragar o Gustavo. Levei um tempo para me envolver com outra pessoa, e foi assim, sem querer, que eu conheci o Vinícius. O nosso encontro aconteceu de uma forma inesperada. Eu estava passeando com o Nix no parque quando a cachorra dele escapou e veio brincar com o meu cachorro. E ela não queria ir embora. E o nosso assunto girou em torno dos nossos animais. Vinícius era e é adestrador e começou a me dar umas dicas de como lidar com o Nix. Inclusive se prontificou a adestrá-lo. E eu gostei da ideia. E à medida que nos aproximávamos, mais gostávamos um da companhia do outro. E um dia ele me convidou para um passeio e eu topei. Vinícius me completava e eu gostava e gosto da maneira que ele encarava a vida. Um rapaz que sempre precisou batalhar para chegar onde chegou, sem medo de pegar no pesado. E no vocabulário dele não existia a expressão "eu não posso". Ele me pediu em namoro e me levou para conhecer a sua família.
E eu fiquei ainda mais apaixonada por ele quando a sua mãe revelou que desde pequeno o Vinícius trabalhava para ajudar em casa. E após a morte do pai, ele assumiu as responsabilidades ao lado dela. A dona Cleusa tinha um orgulho danado desse filho, mas quando precisava chamar a atenção dele, chamava sem receios. Havia um equilíbrio na relação entre mãe e filho, e eu me senti segura para continuar o nosso namoro. Meu medo era viver tudo o que eu tinha vivido antigamente. Mas a minha sogra é sensata e gosta das coisas certas. Me casei com o Vinícius e tivemos 2 meninas, a Yasmin e a Lara. A nossa família é uma verdadeira bênção. E sou muito grata pelo Vinícius ter entrado na minha vida. No início, quase não consegui levar o Nix para morar comigo, pois a minha mãe e os meus irmãos também eram apaixonados por ele. No entanto, consegui convencê-los de que o lugar dele era ao meu lado.